Bom dia a todos. Quero saudá-los com as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Paz seja com vocês. Eu creio que essa música natalina já prepara os nossos corações para um momento de paz, um momento de alegria. Agradecemos aos Exploradores do Rei, o ministério que tem aqui na nossa igreja, creio que em outras igrejas também, por esse gesto, por esse serviço ao Senhor. E nós queremos nos lembrar hoje de que estamos já no segundo advento. Os 4 domingos que antecedem o Natal são comemorados na cristandade como um tempo de preparo. Advento significa espera. E da mesma forma como lá 2000 anos atrás, as pessoas esperavam até mais do que isso, mais tempo pelo Messias, esperavam pelo Filho de Deus. Hoje também estamos esperando, só que pela segunda vez. E em Marcos, capítulo 1, nos versículos 2 a 4, nós lemos assim: Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Esse texto, já escrito lá pelo profeta Isaías, nos mostra de que alguém prepararia o caminho para o ministério do Senhor Jesus. E foi João Batista que foi o escolhido de Deus para preparar, para anunciar, e aqui o texto fala, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. E creio que esse texto foi o sugerido que eu li hoje no meu aplicativo da Bíblia e cheguei à conclusão que ele se encaixa bem para nosso dia de hoje. Uma vez pelo Advento que estamos comemorando, que é um tempo de preparo, um tempo de espera, e por outro lado também fala de mensageiros que estão a serviço do Senhor. O João Batista, ele estava no deserto e ali iniciou o seu ministério. Jesus Cristo também iniciou o seu ministério no deserto, E hoje nós temos a alegria de compartilhar esse momento com alguns casais aqui da nossa igreja, da nossa regional, que estão iniciando o seu ministério ou estão confirmando o seu ministério, Serão abençoados para esse ministério. E se olharmos ao nosso redor, mesmo que com muitas pessoas, poderíamos dizer que também estamos num deserto espiritual, o qual precisa ser conquistado para Jesus. E a nossa oração é que hoje pela manhã, neste culto de celebração, realmente possamos experimentar o cuidado, a graça e a bênção de Deus. Queremos dar as boas-vindas a todos que se fazem presentes. Pedimos um cuidado todo especial para realmente não haver aglomeração, haver esse distanciamento. Já foi meio que pré-determinado, em que lugar podemos sentar ou não. Mas realmente pedimos, em função das instruções que recebemos, de que a gente mantenha esse distanciamento, por mais que tenhamos esse desejo de nos abraçarmos, nos cumprimentarmos, mas precisamos respeitar as determinações que foram colocadas. Então, famílias no mesmo banco, ok, mas se não forem da mesma família, nós realmente pedimos que haja esse distanciamento. Agradecemos pela compreensão. Existem alguns lugares lá em cima também. Queremos dar as boas-vindas também às pessoas que nos assistem pela internet, Queremos que são bastante pessoas, porque muitas gostariam de estar aqui, mas pelas restrições, pelo momento que vivemos, nem sempre é possível. E eu quero
também lembrar ou pedir com que vocês continuem orando pelo nosso pastor, a Gerson, que na verdade estaria hoje aqui, né, fazendo o que eu estou fazendo. Mas essa semana aprove a Deus levar a sua mãe para a eternidade. Eu e o pastor Wilson estivemos lá com ele na sexta-feira e hoje de manhã ainda conversei com ele. Ele precisa das nossas orações, as suas irmãs, a sua família, eles precisam das nossas orações, né? Ontem nos despedimos do nosso irmão Jarek também, né? Então vamos lembrar dessa família também, e tantas outras, que talvez hoje não estão em espírito de festa, de celebração, mas de confiança no Senhor. Aqueles que puderem, eu peço que se levantem para uma palavra de oração. Deus nosso Pai, nós queremos te agradecer pela oportunidade que temos de estarmos juntos, mesmo a uma certa distância, mas os nossos corações estão unidos no Senhor. Nós te agradecemos que o seu amor, a sua paz, nos une, apesar da distância. E hoje estamos agradecendo ao Senhor pela sua palavra, que se cumpriu e continua se cumprindo, quando o Senhor anunciou de que haveria alguém que prepararia o caminho para o seu filho, para o ministério dele. Isso se cumpriu. E hoje nós estamos esperando novamente pela segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso celebramos o Advento, nos lembramos disso. É a nossa oração que os nossos corações possam estar abertos para aquilo que o Senhor quer nos falar nesta manhã. Nós te agradecemos que em Jesus Cristo nós temos o perdão dos nossos pecados. Nós agradecemos que em Jesus Cristo nós temos o Salvador. Mas nós também queremos servi-lo como nosso Senhor. E hoje, neste culto de festa, de celebração, nós queremos te agradecer pelas pessoas, pelos casais que estão se dispondo a te servir no ministério de uma forma mais intensiva, que estão atendendo ao chamado que o Senhor fez aos seus corações. E hoje pela manhã nós pedimos que o Senhor possa derramar muitas bênçãos na vida desses nossos irmãos e irmãs. E desde já nós queremos entregar toda essa celebração em tuas mãos, para que tudo o que for feito aqui, for dito aqui, seja realmente para a sua honra e glória. Nós te agradecemos pela liberdade que nós temos no nosso país, de nos reunirmos, e pedimos pelo nosso país que assim continue, que possamos por muito tempo ainda anunciar a sua palavra. E em todos os lugares onde o seu evangelho está sendo anunciado hoje, que realmente possa trazer muitos frutos, que muitas pessoas possam encontrar a verdadeira paz. Pedimos por aqueles que durante essa semana passaram por momentos muito difíceis de despedida, pessoas queridas nossas que estão de luto pela perda de familiares. Em especial nos lembramos do pastor Dé, da sua esposa Maitê, do Murilo, dessa família pastoral que conduz a nossa igreja, mas que hoje precisa de uma atenção toda especial do Senhor. E nós queremos nos unir em oração para que o Senhor possa lhes conceder tudo aquilo que eles precisam nesse momento. Ele, com toda a sua família, para que eles possam experimentar também a sua graça e a sua paz. E assim entregamos esse momento agora, próximo também do louvor, em tuas mãos. Queremos adorar ao Senhor em nossos corações, mas também através dos nossos lábios, para que esse dia seja realmente um marco na vida desses nossos queridos irmãos, na vida da nossa igreja, da nossa regional e da toda a nossa Cubim nacional. E por isso nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Convido a equipe de louvor, os demais, quem quiser ficar em pé já para louvar ao Senhor, fique à vontade. Aqueles que quiserem sentar também estão bem à vontade. E nós queremos louvar ao Senhor através de algumas músicas. Bom dia a todos. Como o pastor falou, quem quiser se sentir à vontade de ficar em pé ou sentado, quero convidar também aqueles que estão em casa assistindo conosco a louvarem junto conosco, com a equipe nesse momento, né? Que a gente possa colocar na presença de Jesus agora e
e aquietar o nosso coração e adorar e louvar Ele por tudo que Ele também tem feito em nossas vidas. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. São povos
não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Sim, eu quero te adorar, Senhor, estou aqui.
Hoje é um momento todo especial, onde a nossa denominação está representada, não somente localmente, mas regionalmente e nacionalmente, né? E antes de passarmos a palavra ao pastor Reginaldo, eu gostaria de apresentar os casais, né, que serão licenciados e que serão ordenados também. Todos fazem parte da nossa igreja, né? Eduardo e Jéssica podem se colocar de pé. Então, esse é um casal que, alguns anos atrás, decidiu participar aqui da nossa igreja, e tem sido bênção e tem entendido que Deus tem esse caminho para a vida deles também. Então, eles serão licenciados. Depois o pastor Reginaldo vai explicar um pouquinho melhor o que é licenciado e ordenado. Obrigado. Depois temos o pastor Carlos e Lise, né? Casal também aqui da nossa igreja, que esteve fora por um bom tempo, né? Mas dizem que o bom filho a casa retorna, né? Então, estão de volta aí, hoje é esse momento especial. Eles já são licenciados, né? O pastor Carlos, e hoje será ordenado, depois haverá mais uma explicação sobre isso também, né? E o pastor Wilson, né? E a sua esposa Márcia também, né? A filha pode ficar de pé também, né? Faz parte da família. Talvez para alguns de vocês, não, mas quem é esse casal, quem é essa família? Né? Podem sentar, obrigado. Durante esse ano, né, esse ano da pandemia, eles entenderam que esse aqui seria, nesse momento, né, por um período, o seu lar espiritual, né? E assim eles pediram a filiação a essa igreja e fazem parte, né? E para nós é uma alegria compartilharmos esse momento com vocês também, né? Então esse casal também será ordenado. Quero então passar a palavra ao Reginaldo, né? Enquanto ele estava aqui na regional, eu costumava dizer Regionaldo, né? Ele era nosso presidente aqui da regional, né? Mas agora é Reginaldo, né? Então ele é o superintendente pastoral da nossa denominação, da Cubim. E para nós é uma alegria termos você hoje em nosso meio, né? Também passou por aqui por um tempo, né? E que bom que está de volta hoje, e nossa oração que Deus possa te usar nessa manhã. Bom dia, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja derramada em seu coração nessa manhã. Que alegria voltar a essa casa depois de 4 anos. Não, eu vim aqui depois, né? Vim aqui em algum evento, mas passamos aí, por aqueles que nos conhecem, passamos por alguns processos de mudança, né? E mudança também na área da saúde, então estamos aí alguns quilos mais magros, né? Algumas pessoas ficaram olhando, quem é você, né? Então, 36 quilos a menos, né? Fazem muita diferença na vida da gente. Estou honrado de fazer parte desse momento, né? Uma pena, por um lado, o pastor Agério não está aí, tenho um carinho muito grande por ele, mas fica aí meus sentimentos e que o Espírito Santo de Deus conforte os corações. Participar de um momento como esse, para mim, é uma honra, uma satisfação, mas também um desafio muito grande, né? E fiquei, como sempre, refletindo um pouquinho o que o Senhor gostaria de falar aos nossos corações essa manhã, e o Senhor me levou para uma palavra, no mínimo, interessante. E eu quero convidar você para o texto de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9, e o versículo de número 35 ao 38, para nós termos aqui como base aquilo que iremos caminhar com você nesta manhã, por um breve período. Mateus, capítulo de número 9, versículo 35, a seguir diz assim: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Peçam, pois, ao Senhor da seara ou ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém? Este é um texto onde Jesus deixa claro a sua constatação ou a sua afirmação de algo que é comum naquele tempo, antes daquele tempo e em todos os tempos, que é uma carência de que o Deus único e verdadeiro seja apresentado às pessoas, seja no tempo do Antigo Testamento, ou seja no tempo do Novo, seja no antes da pandemia, no dentro da pandemia ou pós-pandemia. A carência é a mesma. Há uma multidão de carentes em todos os tempos, esperando a manifestação da glória de Deus, a manifestação da presença de Deus na vida delas. Mas há uma constatação de que essa multidão encontra uma grande lacuna, que é a ausência de trabalhadores. E ao constatar isto, Jesus, ele está se dirigindo aos seus discípulos, àqueles que ele já havia escolhido, e ele está mostrando às pessoas e apontando para essa necessidade, tendo um árduo trabalho de passar às vezes a noite inteira clamando, a noite inteira colocando as suas próprias súplicas diante do Pai, e durante o dia em uma jornada dupla de trabalho. E quando nós observamos algumas coisas na Bíblia, aquele momento ápice do Senhor com os seus discípulos, aonde a glória do Senhor se manifesta naquele monte, no alto daquela montanha, e os discípulos veem Jesus transfigurado, e eles estão imersos, inertes naquela glória, e eles desejam ardentemente de que aquele processo, aquele ciclo se vença logo, que é o ciclo de, então, permanecer em definitivo na presença de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele os chama à realidade novamente, e ele diz para eles: a gente vai descer um pouquinho ali embaixo para vocês verem umas coisas. Não está escrito no texto isso, parafraseando o texto, mas eu tenho a impressão de que Jesus diz assim: espera aí que eu vou mostrar uma realidade para vocês. E ele desce daquela montanha da transfiguração, onde os discípulos estão propondo de fazer tendas, para que todos fiquem na presença gloriosa do Senhor. Mas o Senhor Jesus os chama para uma realidade. E quando eles descem ao pé da montanha está uma grande multidão aguardando ansiosamente para que alguma coisa aconteça. E ao Senhor Jesus descer, o Senhor imediatamente começa a colocar a mão sobre as pessoas e começa a orar pelas pessoas, e as pessoas começam de novo a ser impactadas pela presença do Senhor. E nesses textos, o Senhor está sempre demonstrando para nós de que há uma grande multidão desesperada, carente por trabalhadores, e há uma ausência muito grande de homens e mulheres desejosos de serem esses trabalhadores, e muitas vezes em uma jornada intensa, dupla, de às vezes passar horas a fio em um tempo de encher-se, de buscar a presença de Deus para si mesmo, ao mesmo tempo saber que em poucos minutos ou horas você estará completamente esvaziado dessa presença, porque há uma carência das pessoas. E um texto ousa dizer que a natureza, até mesmo a natureza, aguarda com grande expectativa de que os filhos de Deus, então, se intensifiquem e manifestem a glória de Deus. E nessa constatação de Jesus dizendo isso, Jesus, ele constata, mostra essa carência, e ele ao mesmo tempo demonstra o que fazer e como fazer. Mas eu quero deixar nessa manhã uma pergunta para a nossa reflexão. Quando nós entendemos esse contexto da seara, o Senhor nos desafia a tomar uma atitude. Quando nós percebemos, quando conseguimos enfim perceber, olhar, enxergar essa carência do reino de Deus, essa carência de que o reino se manifeste,
o Senhor nos manda tomar uma atitude, Ele não manda a gente simplesmente sair fazendo um monte de coisa. Ele nos manda, nos orienta a dizer assim, olha, eu estou constatando e vocês precisam tomar uma atitude. E a primeira atitude não é sair fazendo um monte de coisa. A primeira atitude é rogar a quem é responsável pela seara que Ele mande trabalhadores. Então, quando uma igreja, quando uma denominação, quando uma cidade, quando uma nação, quando um povo de Deus percebe essa carência, e não sei se, na grande maioria das vezes, nós como igreja estamos tão aguçados, o nosso olhar e a nossa audição para essa carência ali fora. Estamos, às vezes, muito aguçados à carência interna das nossas necessidades, e da manutenção da presença e da glória de Deus para nós, mas lá fora tem uma carência muito grande. E então não sei se nós percebemos, mas quando nós conseguimos perceber isso, somos desafiados pelo Senhor a perceber, e conseguimos perceber isso, o Senhor nos diz, então agora vocês tomem uma ação, roguem ao Senhor da seara, que vos mande trabalhadores. Eu fico pensando, quem aqui tem mais de 46 anos de idade, por favor, faça assim com a sua mãozinha. Quem aqui era cristão há 46 anos atrás, faça assim com a sua mãozinha. Muito bem. Eu não sei que tipo de oração você fez há 46, 50 anos atrás, talvez alguns um pouco mais. Eu não sei que oração você fez, talvez em algum momento, em alguma crise existencial dentro de uma igreja, ou talvez em algum momento de crise que você viveu pessoal, ou talvez em algum momento que a sua igreja passou de aquietar-se internamente, você tenha orado, para que o Senhor trouxesse avivamento, despertamento, para que o Senhor despertasse novas gerações. E nesse tempo existem homens e mulheres que estão orando intensamente para um despertamento, para um avivamento que traga de novo ânimo e desejo e desespero pelo reino de Deus para essa nova geração. Eu sou uma das pessoas que estou orando intensamente para que crianças e adolescentes e jovens voltem a se levantar dentro das nossas igrejas e eles primeiro sintam a presença de Deus intensa dentro deles, mas eles olhem lá fora e eles sintam que lá fora há um grupo de pessoas ao pé da montanha, desesperados para que alguém desça da montanha, saia do seu casulo e manifeste a presença de Deus. E eu sou um desses que ora para que as pessoas sejam despertadas para esta intencionalidade do reino de Deus lá fora. E eu não sei aonde você estava e o que você orava, mas se você há 50, 60 anos atrás orou para que Deus levantasse homens e mulheres, provavelmente você estava orando por uma mulher que estava lá em São Paulo, já mãe de alguns filhos, e tinha um filho que era vegetativo, e ela engravida, e ela vai a um médico para dizer ao médico, não sei como lidar, meu marido viaja, trabalha nas estradas, já tenho 4 filhos, um é vegetativo e estou grávida, por favor, faça um aborto. E aquele médico disse para aquela mulher, você não pode fazer isso, porque uma voz me diz que na sua barriga tem um menino, e ele será profeta do Deus Altíssimo. Talvez na sua oração por avivamento e por busca, você não pensou que um dia eu estaria aqui nesse altar pregando a palavra do Senhor para você, mas o Senhor que conhece todas as coisas, estava vasculhando naqueles 5, 6 bilhões de pessoas que há 46 anos habitavam na face da terra, e o Senhor estava encontrando em algum lugar alguém que tivesse um anseio e um desespero para manifestar a presença do Senhor. E então eu estou aqui. Talvez fruto da sua oração. Talvez você não goste muito do fruto da sua oração, que sou eu, mas eu estou aqui. E eu não sei se eu vou gostar muito, se eu vou me contentar com o fruto da minha oração que estou fazendo nesses 40 e poucos anos de vida, com o que o Senhor vai prover de trabalhadores, mas o Senhor deu-nos uma missão, roguem ao Senhor da seara que vos mande trabalhadores,
E às vezes esses trabalhadores se manifestam de forma tão diferente daquilo que eu e você imaginamos. E na Bíblia a gente tem um monte de exemplos disso. De repente, acontece uma guerra e alguém decide que uma menina precisa ser escrava na casa de alguém. E aquela menina está lá como escrava e ela começa a perceber algumas coisas acontecendo naquela casa. E de repente, em uma oportunidade que ela tem, ela chama a sua senhora e diz assim: se o meu senhor estivesse na minha terra, lá tem um homem de Deus, ele oraria por ele e ele seria curado. E o Espírito Santo de Deus pega essa única frase dessa menina e empodera essa frase dessa menina de tal forma que o coração daquela mulher, ele é despedaçado por dentro. E ela não consegue ter uma outra atitude a não ser compartilhar com o seu marido. Sabe aquela menina que você trouxe cativa, ela disse isso. E aquele homem, o Espírito Santo de Deus está esperando. E aquele homem, então o seu coração é despedaçado pela presença do Senhor, pelo poder da palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que essa mensagem é como um martelo que esmiuça a penha. E o coração daquele homem é esmiuçado, esfarelado dentro dele. Mesmo não conhecendo esse Deus, não sabendo nada sobre esse Deus, o seu coração é tão impactado que ele pega e vai diante do seu rei. E diante do seu rei ele diz: tem uma menina na minha casa que ela falou um negócio para minha mulher falou um negócio para mim, e eu tenho um negócio para te falar, rei. Sabe aquele povo que a gente trouxe cativo? Lá ficaram algumas pessoas, e aquela menina diz que tem um homem lá, que se eu estiver diante dele, ele vai orar por mim, e eu serei curado dessa lepra, não vou mais envergonhar a sua nação, o seu exército, o seu reinado com essa lepra. E de novo, é minha parafraseando aqui do texto. E o Espírito Santo de Deus está ali esperando aquela única oportunidade, e o coração daquele rei se desfacela, se despedaça dentro dele. E sabe o que aquele rei que não conhece a Deus faz? Ele escreve uma carta, sela com o seu anel de selar, pega do seu próprio tesouro, muito tesouro, entrega aquele homem, entrega a ele uma guarnição de homens e diz para ele: vai ter com esse homem para que você seja curado. Sabe o que lá fora está esperando? Está esperando uma menina sem nome. Talvez você esteja orando e o Senhor pode levantar aqui dentro desse recinto, ou ali na esquina, ou naquela outra esquina, uma menina sem nome, para poder simplesmente anunciar que há em algum lugar um homem e uma mulher de Deus que vai fazer a diferença. E talvez as pessoas vão entrar neste lugar, não a seu convite, mas a convite de alguém improvável, de uma menina sem nome, que anuncia com propriedade de que o Senhor continua sendo Deus. Amém? Rogai ao Senhor da seara. O Senhor constata e ele diz: vocês têm uma missão, roguem ao Senhor da seara. Quando nós olhamos ali no terno, vocês vão ver isso aí no terno do pastor Wilson e também ali na blusa da pastora Márcia. E nas redes sociais, com certeza, você já viu, Projeto 70. Quando a gente olha isso, a gente pensa em algumas coisas. Senhor, a seara é grande, poucos são os trabalhadores, de onde vai surgir tantas pessoas para trabalhar? Eu não sei de onde elas surgirão, mas eu sei de uma coisa: o meu Senhor sempre tem um trabalhador em algum lugar para despedaçar corações através do poder do Espírito Santo de Deus. Não sei como as coisas serão, mas eu sei que elas serão, porque o meu Senhor disse isso, que as coisas seriam assim. Então eu não sei o que você fazia alguns anos atrás e qual era a sua oração, mas a sua oração frutificou. E nessa manhã, ela frutificou intensamente na vida de alguns trabalhadores, que vão de forma mais intensa se dedicar a algumas coisas. Sua oração manifestou a glória de Deus através da vida do Carlos e da Lise, que muitos de vocês conheceram como o filho do irmão fulano de tal, o filho do caminhoneiro, e depois o dono da marcenaria. Mas daqui a pouco alguém achou que seria possível que ele fosse pastor.
e alguém profetizou, e alguém ministrou, e alguém manifestou a glória de Deus, e alguém disse assim, vai que o Senhor será contigo. E ao longo do caminho, muitas pessoas talvez tenham dito, mas será? Será? E muitas pessoas continuam dizendo a seu respeito, será? Mas deixa eu dizer uma coisa para você que está sentado aqui esta manhã, e você que está me ouvindo, não deixe o será dominar o seu coração, coloque o seu coração à disposição do Senhor, porque você é um trabalhador do reino de Deus. O Senhor te chamou para esse tempo, para que você manifeste a glória do Senhor. Enquanto você orava, você nunca imaginou que um Vilso viria congregar na sua igreja. Por um tempo, você nunca imaginou que um Reginaldo viria congregar aqui por um tempo, como eu vim, e você não imaginou que talvez um Magérius, mais conhecido como Dé, viria ser seu pastor um dia. Mas o reino de Deus é assim, a gente roga ao Senhor da Seara que nos mande trabalhador, e Ele manda aquilo que Ele acha interessante, aquilo que Ele quer, e aquilo que Ele determina como sendo correto de fazer. Então que nós possamos rogar ao Senhor da Seara. Eu estou rogando para que uma geração de adolescentes e crianças se levantem. Como no meu tempo, quando eu tinha 5, 6 anos, quando crianças levantavam dentro das igrejas que eu congregava, é claro que dentro de um outro contexto, mas dentro de uma Assembleia de Deus, onde crianças levantavam, e de repente o Senhor os tomava em mistério, e eles entregavam visões, revelações, profecias, crianças tocando em pessoas que eram enfermas e elas eram curadas. Homens como o senhor Joaquim, mais conhecido como Quincas Doceiro, em uma cidade chamada Salto do Céu, que ninguém nunca viu aquele homem levar uma palavra no culto, ele nunca pregou, ele nunca dirigiu um grupo, ele nunca dirigiu uma célula, ele nunca ministrou, ele nunca leu a palavra na igreja, ele nunca fez nenhuma dessas coisas. Mas quando eu tinha 5 anos de idade, ele se aproximou de uma mesa de um corpo inerte há 7 dias, e ele dobrou o seu joelho lá ao lado daquela mesa, e ele disse assim, Senhor, o Senhor deu uma palavra para esse menino no ventre da mãe dele, então o Senhor precisa cumprir a sua palavra. Levanta-te, Reginaldo, ouça-me, Reginaldo, saia daí e venha. E eu lá andando com o Senhor Jesus nas mansões celestiais, de repente eu paro e aquele ser maravilhoso vai à minha frente, a uma distância, ele para e vira para mim, ele disse assim, você precisa voltar. Aquele homem que ninguém sabe quem é, a não ser a minha mãe, algumas pessoas da igreja, e eu sei porque a minha mãe contou a história. Trabalhador do reino de Deus. Talvez você não vai ser um trabalhador de dirigir uma igreja, de pastorear uma igreja, mas você vai ser o trabalhador de abrir a sua casa para que uma célula do Projeto 70 aconteça. Talvez você vai abrir um grupo de bicicleta para andar de bicicleta com as pessoas, e as pessoas serão encontradas pelo Senhor Jesus naquele grupo de ciclismo. Talvez você vá abrir um grupo de caminhada, talvez você é um trabalhador para abrir um grupo de caminhada, para as pessoas perderem peso. Mas você será um trabalhador do reino de Deus. Então é meu rogar para o Senhor de trabalhadores, Senhor, mande trabalhadores para a sua seara, independente de quem serão. Talvez eu e você, fechando aqui, talvez eu e você jamais escolheríamos algumas pessoas na Bíblia. Pessoas como Moisés, pessoas como Gideão, pessoas como Ruth. Você jamais escolheria uma Ruth, uma Moabita. Talvez você não escolheria uma Radassa, que se tornou a grande Esther. Talvez você não escolheria uma tal de Maria, para ser uma trabalhadora na sua igreja, no seu ministério. Mas sabe qual é o grande segredo dessa palavra? É que eu e você não somos nós que escolhemos os trabalhadores. Quando nós rogamos ao Senhor da Seara, é Ele quem escolhe os trabalhadores, e é Ele quem nos dá os trabalhadores, e esses trabalhadores darão certo para a glória do nome dEle. Porque Ele é o Deus que faz essas coisas. Roguem ao Senhor da Seara que vos mande trabalhadores. E eu louvo a Deus por esses trabalhadores
que estão aqui. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Eu continuo pedindo. Um dia, eu posso falar muito do Vilso e da Márcia, um pouco menos do que do Vilso, da Márcia, do Carlos e da Lise, e bem menos do Dudu, em termos de relacionamento, de caminhada, de vivência, de fazer parte da vida um do outro. Mas quando o Vilso chegou na minha vida, o Vilso era tudo aquilo que você não colocaria em uma lista de qualidades para um obreiro. E nós fizemos um negócio dentro de um ônibus entre Gaspar e Ilhota. E o negócio foi muito bom. Não sei para quem, mas foi bom. Porque ele sentiu de Deus de comprar a minha casa. E ele disse: eu senti de Deus de comprar a sua casa. Eu vou comprar a sua casa. Eu disse: aleluias. E eu disse: e aí? Mas você não sabe quanto que eu quero na minha casa. E você não sabe. E ele disse: eu também não quero saber nem quanto custa e nem quanto você quer, porque eu também não tenho dinheiro. E eu disse: está ficando bom esse negócio, Deus. O Senhor é muito bom em fazer negócio. E passado 2 dias, ele foi conhecer a casa e ele disse assim: Deus colocou no meu coração uma proposta para te fazer, e eu vou te pagar tanto por mês. E era, acho que meio salário mínimo na época, um salário mínimo, uma coisa assim. E eu disse: Deus, esse negócio está ficando fantástico. E quando eu ouvi essa proposta, o Espírito Santo de Deus assoprou no meu ouvido dizendo: aceite o negócio. Fechamos o negócio e ele começou a pagar as parcelas. E um dia eu desci a Ilhota, já morando na Fazenda Rio Grande, desci a Ilhota para poder resolver algumas coisas com ele. E quando eu entrei na casa, o Senhor disse assim para mim: leva ele dentro daquele quarto e ora com ele. O Vilso tinha recém voltado para Jesus e ele estava bem naquela vibe. Ele tinha voltado para Jesus num encontro com Deus em uma igreja batista. Então ele estava, sabe, aquele negócio bem maluco, bem fora, né, de tudo que você possa imaginar. E não tem certo e errado, só tem diferente. E eu entrei naquele quarto e olhei bem para ele e disse assim: eu não sei como isso vai acontecer, mas Deus manda te dizer que você ainda vai trabalhar junto comigo, no ministério, na obra do Senhor. Choramos juntos dentro daquele quarto, ferrados, os dois ferrados em todos os sentidos que você pensar da vida. Grana nós não tínhamos nem para comprar pão para comer direito. Mas naquele dia, nosso coração se despedaçou diante da presença do Senhor. E o tempo passou. E ele veio caminhar comigo na Fazenda Rio Grande. Vivemos tempos de muito deserto. Teve um período que a igreja não entendia ou não tinha recursos para pagá-lo financeiramente. E ele foi trabalhar num lixão. E ele trabalhava no lixão e era pastor de tempo parcial. Trabalhava no lixão até 1h30 da tarde. E depois ele ia para a igreja dar expediente no escritório da igreja. Choramos muitas vezes juntos. E um dia ele chegou para mim e disse assim: pastor, eu sou tudo isso aqui. Ele contou toda a sua história, toda a desgraça que havia acontecido na sua vida. E ele disse: eu sou tudo isso aqui, mas o meu coração arde pelo reino de Deus. O que você vai fazer comigo? E eu disse: deixa comigo, eu vou botar você para trabalhar. E ele começou a trabalhar, cantar, tocar, pregar, todo virado do avesso. Tinha mais 99,9% de coisa para resolver e só 1% de coisa resolvida. Estar aqui num momento como esse, com ele, com o Carlos, nós dois grudados na lateral de um caminhãozinho, conversando na marcenaria da casa deles, e eu dizendo: para tudo, Carlos, para com esse negócio, Deus te chamou para o ministério, não sei como Deus vai cuidar de você, mas Deus vai fazer. Rogue ao Senhor da Seara, Ele vos mandará
você pegasse o Wilson alguns anos atrás, você jamais diria que ele poderia ser um pastor. Mas eu posso dizer a você, eu conheço poucas pessoas que trabalham tanto no reino de Deus como ele. E poucas pessoas que frutificam tanto no reino de Deus como ele. Tem um monte de obreiros aqui, ó. E tem um monte de gente por aí. Falar desses obreiros como Carlos, como a Lise, pessoas que eu briguei por eles. Falar dessas pessoas nessa manhã, trabalhadores do reino de Deus. Então nessa manhã, eu quero encerrar essa pregação dessa forma. Quero te convidar a ficar em pé um instante. E eu quero que nessa oração, você rogue ao Senhor da Seara que Ele mande trabalhadores para esse novo ciclo, para esse novo ano, para esse novo tempo. Mas deixe o Senhor escolher o trabalhador, o perfil, as características, inclusive os problemas que o trabalhador terá. Porque algumas pessoas precisarão ter vivido uma vida destrutiva para poder conseguir entrar em umas casas que foram destruídas pela vida. Outros precisarão ser bem organizadinhos. Sabe aquele que fez tudo certinho? Namorou bonitinho, não teve relacionamento antes do casamento, casou, tudo bonitinho, tem as finanças, tudo certinho. Tem um monte de casa que precisa desse trabalhador. Um monte de lugar que não vai ouvir um maluco, que não vai ouvir um cara com a vida toda virada do avesso. E aqui eu faço essa distinção, né? Você pega um Carlos da vida, veio todos de uma família, né? Assim, de crente, de menonita, né? E você pega um Wilson, né? Todo virado do avesso. Pega um Dudu, né? Galera mais, né? Mas aqui nessa cidade tem um monte de gente que precisa de trabalhadores como eles. Mas tem um monte de gente que precisa de trabalhadores como esse maluco ali, como o Algacir, que está aqui. Algacir, se você souber a história desse cara, você... Não sei se você deixaria ele entrar ali, na sua igreja. Mas um trabalhador. Então nessa manhã eu quero terminar essa reflexão, rogando ao Senhor que nos mande trabalhadores. Mas principalmente que nós roguemos por trabalhadores jovens, adolescentes e crianças. De que o Senhor traga de novo um despertar em nossas igrejas. De que crianças sejam de novo impactadas pela presença do Espírito Santo de Deus. Que adolescentes sejam impactados outra vez pela presença do Espírito Santo de Deus. Que as nossas igrejas sejam menos entretenimento e mais poder do Espírito Santo de Deus sobre a vida dos nossos filhos. Porque entretenimento mantém por um tempo, mas a presença do Senhor mantém para sempre. Então que as nossas crianças venham sim para as nossas IBFs e para as nossas brincadeiras, mas que tenham momentos aonde você possa, querido, pegar essa sua mão aí, cheia do Espírito Santo, e colocar sobre a vida da criança. E eu, toda vez que eu vejo uma mulher grávida, eu peço permissão, me dá permissão para orar por você? E todas que me permitem, eu coloco a mão na barriga e digo assim: você será cheio do Espírito Santo dentro do ventre da sua mãe. Sabe por quê? Porque eu estou liberando sobre uma geração que está vindo por aí ainda a manifestação da presença do Espírito Santo de Deus. Eu vou ver uma geração de crianças que nasceram, que eu coloquei as mãos dizendo: você é um trabalhador, você vai ser um empresário, mas você vai ser um empresário que vai glorificar o nome do Senhor. Seus recursos, suas empresas irão servir ao reino de Deus. Então nessa manhã, vamos orar por isso? Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, obrigado por sua palavra. Senhor, a seara continua sendo grande como era lá atrás. As multidões ainda continuam leprosas como Naamã. As multidões ainda continuam ao pé da montanha, olhando para o monte e vendo a transfiguração acontecer lá em cima, e esperando que alguém desça e alimente as multidões com a sua glória, com a sua presença. Rogo, Senhor, nesta manhã, que o Senhor nos dê trabalhadores
como esses que vão ser ordenados, licenciados aqui esta manhã. E tantos outros que estão aí, Senhor, neste auditório, neste lugar de adoração esta manhã. Eu rogo ao Senhor que nos dê, Senhor, crianças, profetas como Samuel, sacerdotes do Senhor, guerreiros como Davi. Rogo, Senhor, que o Senhor nos dê adolescentes como Maria. Cumpra-se em mim o seu desejo, o seu propósito. Rogo por Josés. Rogo, Senhor, por Pedros, Paulos da vida. Rogo, Senhor, para que o Senhor levante crianças como o Senhor já levantou, como aquele menino com pães e peixes que alimenta uma multidão. Rogo, Senhor, rogo por uma geração, Deus, que se levante, cheios da sua presença, para que as pessoas, para que os frutos lá fora, Senhor, sejam colhidos, Senhor, em grande quantidade nesses últimos tempos. Senhor, que a sua igreja, Senhor, se desperte. Senhor, mas eu nesta manhã também rogo, Senhor, aos casais, rogo, Senhor, aos anciãos. Senhor, a tua palavra diz, Senhor, que mesmo depois de velho ainda darão frutos, e os seus frutos serão viçosos. Rogo, Senhor, para que o Senhor levante anciões, trabalhadores anciões, homens e mulheres, trabalhadores recém-casados, Senhor, maduros. Rogo, Senhor, para que o Senhor encha as nossas igrejas e coloque dentro dos irmãos menonitas um desejo profundo, um despertar profundo, Senhor, por ser um trabalhador no seu reino, porque lá fora a natureza aguarda com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Te agradecemos por esta palavra esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Reginaldo, por essa palavra impactante. Que Deus continue te abençoando. Durante esse ano, nós comemoramos, ou pelo menos nos lembramos, dos 61 anos de fundação da nossa igreja. E no último domingo nós tivemos a nossa assembleia, e eu expressei minha gratidão e alegria por ver gerações chegando e assumindo. Pela graça de Deus, em todos esses 61 anos, nunca faltaram pastores nessa igreja. Pelo contrário, ela sempre foi muito abençoada. E tanto é que muitos deles não estão aqui, estão fora servindo em algum outro lugar. E que bom que hoje, né, mais uma vez, isso se confirma neste lugar, onde três casais de obreiros se dispõem a servir ao Senhor. Depois o pastor Reginaldo vai explicar um pouquinho mais sobre a questão de licenciamento e ordenação, mas entendemos o licenciamento como um período de preparo para a ordenação, onde tanto obreiro como igreja tenham esse tempo de oração e de busca e de confirmação, se é isso mesmo que é o desejo tanto do obreiro e a confirmação da igreja. E nesse sentido, hoje nós temos a alegria de apresentar a vocês, a toda a igreja, e a regional e a nacional, o Eduardo, a Alexandre e a sua esposa Jéssica. Convido vocês a virem aqui à frente. Nós vamos dar alguns minutinhos para eles, para que eles falem um pouquinho daquilo que está no seu coração. Tivemos um momento muito gostoso ontem ainda, onde pudemos conversar e entender um pouquinho mais, mas agora queremos dar essa oportunidade a vocês, bem brevemente, vocês nos falarem um pouquinho daquilo que está no seu coração, e logo em seguida, então, nós queremos orar por vocês, abençoando esse período de licenciamento. Sim. Então, é isso. Estamos tentando fazer o que é possível aqui,
Obrigado. Bom dia. Gostoso. Ontem a gente conversou um pouco na casa do pastor Conrad e eu lembrei que a minha primeira noite em Curitiba, na minha vida, eu dormi na casa do Conrad, na sala dele. A gente veio em 2008 falar do Congresso de Jovens, a gente veio de São Paulo, eu, o Marco e o Simval, e a gente dormiu na casa do Conrad. E foi interessante, a Marlene lembrou, falou, quem diria que você estaria sendo licenciado por essa igreja, né? Alegria muito grande pela trajetória. Compartilhei ontem um pouco também no meu questionário do licenciamento, que Deus tem já há anos, falar como foi o seu chamado. Ele vem chamando devagarzinho, assim, sabe? Ele vem, né, ele vem desenvolvendo, é um chamado que tem sido desenvolvido para cuidar, para tratar, para caminhar junto, para aconselhar, para pastorear. E isso tem sido confirmado por essa igreja e por esse procedimento também, isso me alegra muito. Tem sido confirmado por amigos, por pessoas que estão junto comigo, que caminham junto comigo, e que quando eu tropeço, eles falam, você tropeçou, mas que também me incentivam. E como eu falei, esse licenciamento faz parte disso, né? Quando o Dé conversou conosco, ele colocou essa situação, enfim, né, essa possibilidade, e eu falei para mim é uma confirmação, né, de um compromisso que já existe. O compromisso não começa agora, um compromisso que já existe, um desejo de trabalhar que já existe no coração, né, um calor, uma vontade de mudar, uma vontade de falar, uma vontade de influenciar, de falar de vida, de falar de Jesus, de pregar a palavra dele. E naquele dia que a gente saiu, eu virei para minha esposa, falei, e aí? Você é a primeira prejudicada. Você é a primeira que vai sofrer. E ela falou, desde que eu te conheço, eu estou esperando isso acontecer. Então, essa foi a confirmação, talvez a principal. Mas eu louvo a Deus por ter ela comigo, minha família, e peço que vocês orem por nós, né? Agradeço pela confiança, né? Por ouvir, pela caminhada dessa igreja tão querida que nos abrigou, que nos recebeu, né? E obrigado. Deus nos abençoe. Você já mostra um pouquinho de como pode ser o processo no futuro. Conversamos ontem sobre isso, né? A Jéssica é formada em teologia também, né? Então, tem muito a nos ensinar, nos ajudar também, mas eles entendem que o momento que eles vivem como casal, como família agora, né? Então, o licenciamento será para o Eduardo, para o Ministério Pastoral, e nós entendemos, né, por isso que eu falei a eles ontem, que uma vez licenciados, eles podem exercer, né, as funções, as atividades de um pastor, né, sob a supervisão da igreja e da regional. E hoje esse licenciamento acontece através da nossa regional. Eu quero convidar o pastor Muniz, que vem aqui à frente agora, ele faz parte ainda da diretoria regional, né? Mas já é presidente eleito também para uma nova regional que se desmembrou da Regional Sul Paraná, que é a Campos Gerais, né? E hoje temos a alegria de ter você conosco. Ele vai dar uma palavra e eu pedi a ele também que logo em seguida então ele fizesse uma oração de bênção por vocês, né? Então é um caminhar igreja, regional e nacional, né? Isso é tão bom. Até na nossa última assembleia, lá em Guaratuba, eu falei nesse sentido. Muitas vezes nós falamos, como igreja, o pessoal lá da Cubim, né? Ou, enfim, eles, nós e eles, né? E isso é uma coisa que nós precisamos desconstruir, né? Talvez por serem funções e níveis de liderança diferentes, né? Muitas vezes nós temos essa tendência de nós e eles, né? Todos nós
pertencemos ao mesmo corpo, né? Nos sentimos irmanados e desfrutamos de momentos como esses, né? Então, Pastor Muniz, vou fazer aqui o que o protocolo exige aqui, né? Bom dia, amada igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos nessa manhã. Amém? Depois dessa baita palavra, Pastor Reginaldo, eu vou tentar não ser redundante. Tentar, de fato, fazer com que aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer também para vocês nessa manhã, a respeito dessa caminhada, seja produtivo e possa, de fato, acrescentar. Ontem ainda fomos impactados numa das reuniões que estávamos participando sobre uma palavra muito interessante, e eu confesso que eu nunca tinha parado para prestar atenção nela. Uma diferença sobre soldado e guerreiro. E essa palavra foi tão forte para mim, e eu fiz questão de anotar alguns pontos, e ela fala assim: ambos têm um coração e força, determinação para lutar por algo. O soldado tem disciplina, humildade, postura, submissão, está preparado e equipado para qualquer situação, mantém o foco sempre na vitória. O guerreiro está associado com poder, confiança, realização, integridade, cavalheirismo, honra. Um guerreiro surge da necessidade, um soldado é forjado para a adversidade. Qualquer um pode ser um guerreiro, mas poucos podem ser soldados. O guerreiro vive para conquistar, um soldado vive para servir. Nenhum soldado em serviço se envolve com negócios dessa terra, a fim de agradar aquele que o alistou, ou seja, o próprio Deus. Olhando para essa palavra, eu me lembro, uns anos atrás, meu filho mais velho estava no quartel, e ele andava com o boné, o chapéu dele, né, a cobertura, como alguns chamam, e andava um pouquinho assim, acima dos olhos. E eu não conseguia ver os olhos do meu filho. E eu lembro que um dia, a gente como pai, falava: cara, levanta esse boné aí, eu quero ver teus olhos, né? E ele falou assim: pai, no quartel a gente é ensinado dessa forma, para que a gente ande de cabeça erguida. E eu fiz algumas vezes o exercício e de fato era isso. Todas as vezes que eles andam com o boné abaixado, eles são obrigados a andar de cabeça erguida. Nem tudo são flores, Eduardo e Jéssica, nem tudo é fácil. Olhando um pouquinho a história de vocês, acompanhando um pouquinho essa trajetória, sabemos que a Liz também está na mesma pegada. Olhando um pouquinho para a história de vocês, e hoje eu vejo que vocês estão numa igreja acolhedora, uma igreja que impulsiona vocês ao ministério. Numa igreja que encoraja pastores e líderes que caminham com vocês, dos quais vocês podem compartilhar a vida. Desculpa falar isso para vocês, mas talvez nem sempre vai ser assim. Talvez em alguns momentos a gente gostaria de inclinar a nossa cabeça e dizer: Senhor, não está fácil, eu queria voltar. Eu queria desistir, eu queria voltar naquela data, alguns anos, alguns dias, alguns meses atrás, algumas décadas, e dizer: Senhor, eu queria fazer outra coisa, a não ser pastor, ou ser auxiliador, eu queria ser qualquer coisa, menos estar na frente. Mas deixa eu dizer para vocês que o Senhor chamou vocês. Hoje nós ouvimos isso, e talvez os menos improváveis, ou os mais improváveis, mas Deus os chamou. Andem de cabeça erguida. Por mais que em algum momento o Senhor chame vocês para um outro ministério, numa outra igreja, em outro local, em outras pessoas agora. E esses dias virão. Se vocês disseram sim, esses dias virão. Andem de cabeça erguida. Em nome dessa Regional Sul, em nome da Cobim Regional, nós queremos dar boas-vindas a vocês. E dizer para vocês: vocês não estão sozinhos. Vocês têm uma equipe, vocês têm uma convenção sobre vocês, vocês têm uma regional e tem pastores que amam vocês. Saibam abrir o coração de vocês para isso e pedir ajuda sempre que for preciso. Nós queremos dar boas-vindas em nome de toda essa convenção. Vamos orar?
Vamos colocar de pé, se você puder estender nas suas mãos aqui na frente nesse instante. Toda a palavra que nós ouvimos nessa manhã hoje, a respeito do chamado de Deus, a respeito que Deus levanta pessoas, que você nessa manhã, nessas suas mãos empossadas, você possa estar deliberando bênção sobre a vida desse casal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Pai, nesta manhã, pedir a Tua bênção sobre Eduardo, sobre a Jéssica, sobre, Pai, esse trabalho que eles começam a partir de hoje. Sabemos, ó Deus, que isso já talvez tenha acontecido durante já algum tempo, mas hoje publicamente empossados como ministros do Evangelho da Graça. Pai, como pastores, aqueles que vão cuidar do rebanho, aqueles que o Senhor chamou um dia e disse: olhe para esse povo que está como ovelha sem pastor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor supra as necessidades, que o Senhor supra, Senhor, em nome de Jesus, os anseios, que os sonhos possam ser realizados em nome de Jesus, mas acima de tudo, que vidas venham a ser alcançadas através do Eduardo e da Jéssica, que a família deles seja um exemplo, que o andar deles seja um exemplo para todas as pessoas. Em nome dessa Cobim, em nome da Regional Sul Paraná, nós os consagramos hoje como pastores, hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Podemos dar uma salva de palmas em nome de... Temos aqui um certificado também, né, nesse momento para o Eduardo, né, que está sendo licenciado. A Jéssica, diz que ela é mais para frente, né, mas ela já está recebendo essa bênção como auxiliadora, né? Assim nós entendemos. Então, concedido a Eduardo e Alexandre, certificamos-lhes a licenciatura para o Ministério da Pregação do Evangelho, ficando assim reconhecido como pastor nas igrejas evangélicas Irmãos Menonitas e sob acompanhamento pastoral da Igreja Evangélica Irmãos Menonitas do Xaxim e pela Cobim Regional, nela inserida, autorizado a exercer todas as funções e cerimônias inerentes ao ministério pastoral. Deus abençoe. Um presentinho também em nome da igreja e da regional, mas também tenho aqui para auxiliador algo também, né? Então que Deus abençoe vocês e sejam bênção também na vida de outras pessoas. Podem sentar. Quero convidar agora o pastor Carlos e sua esposa Lise. Eles serão, o pastor Carlos receberá a ordenação, né, e a irmã Lise o licenciamento. Talvez vocês perguntem por quê, né? Na ocasião quando eles foram licenciados, a irmã Lise recebeu o licenciamento, ou aliás como auxiliadora, né? E nesse tempo então, exemplo da Jéssica, né? Mas nesse tempo Deus tem falado ao seu coração e ela tem entendido também que Deus está chamando para o ministério pastoral. E por esse motivo, como lá houve só o licenciamento para auxiliadora, como igreja e como convenção, entendemos que o certo seria então, nesse momento, acontecer a ordenação pastoral, né, para o ministério pastoral do pastor Carlos e o licenciamento pastoral para a irmã Lise, né, uma vez que talvez isso no nosso meio e também na nossa igreja é algo relativamente novo, né, mas há alguns anos toda a nossa convenção, num concílio de pastores, estudando a palavra, chegaram a essa conclusão que o ministério pastoral feminino, ele também é bíblico, né, dentro de algumas orientações, diretrizes também. E assim, nesse momento, então, nós damos a eles alguns minutinhos também para falar um pouquinho, né? Vou passar isso, passem, acho que é mais fácil, né? Vou passar o... Bom dia, igreja, graça e paz. A todos aqueles que estão nos assistindo aí de perto, de longe, sabemos que várias pessoas, tem pessoas, inclusive que acordaram de madrugada no Canadá, que estão nos assistindo, né? E para nós é uma felicidade. Outros acordaram de madrugada para vir de Vitimarçum, né, Alex? E para nós é uma alegria hoje isso aqui, né?
Porque você já está exercendo isso, porque você já está fazendo todas essas coisas e ainda precisa de ordenação. Porque é dessa forma que as coisas acontecem, né? Dessa forma que nós somos COBIM, dessa forma que nós somos convenção, e por isso que acontece, né? E nós fomos licenciados há 7 anos atrás, foi em junho de 2013, né? Na época conjunto, a Igreja Irmãos Mennonitas do Xaxim e também a Igreja Irmãos Mennonitas de Vitimarsum, para a qual nós estávamos indo à época, né? E isso foi exatamente quando eu fiz 50 anos. E como o pastor Reginaldo já colocou muito bem, né? O improvável dos improváveis, né? Aconteceu. E eu tenho me perguntado muitas vezes, pessoas que estão aí perto dos 60, como eu estou, né? Faltam ainda 3 anos, né? 2 anos e meio, vamos lá, para chegar nos 60. E por que agora? Por que agora você quer fazer isso? Por que agora você quer? Porque é um chamado, e esse chamado acontece aos poucos, né? Mas Deus falou muito forte com a gente nos últimos 15 anos, 16 anos, né? Nós nos preparamos para isso. A igreja nos abençoou dentro desse processo. Muitas coisas aconteceram, né? E eu precisei pensar um pouquinho, mas, puxa, né? Nessa idade, muitos dos colegas aí já estão falando, aí, vou pisar no freio, porque a nova geração precisa chegar, porque a nova geração precisa entrar e você está aí. E aí eu me lembrei de homens como Abraão, por exemplo, né? Abraão não era um cara muito novo quando Deus tirou ele lá do lugar dele e trouxe ele, não é? Me lembrei, talvez um pouco antes de Abraão, ainda Noé, também não era um cara novo. A família dele já estava crescida, ele já tinha uma família, tinha filhos que podiam ajudá-lo na construção da arca. Me lembrei de Moisés, que já estava com 80, quando Deus chamou ele através da sarça ardente, né? E esses homens, eles transformaram aquele mundo que estava ao seu redor. Se transformaram, e eu espero que Deus me use também para que eu transforme pelo menos algumas pessoas que estão ao meu redor, como Ele já tem feito, não é? E é por isso que nós estamos aqui. Eu sei que perdão agora, mas essa gurizada está chegando, perdão aí, Dudu, né? Essa gurizada está chegando, mas tem um velhinho aqui que está cheio de gás, tem um velhinho aqui que começou agora, que está com o coração de piar aqui, que quer fazer, que quer realizar, que quer aprender cada vez mais. E é por isso que nós estamos aqui. Cabelinho branco, os nossos netos já estão ali, não é? Já estão olhando para nós, vendo o que nós estamos fazendo, mas nossa vida tem sido assim. As nossas filhas nos viram nos esforçando para fazer faculdade depois delas já estarem ali, e nenhuma delas nenhuma vez cogitou de que não faria faculdade. Isso foi alguma coisa assim, não é? E da mesma forma, pela graça de Deus, nenhuma cogitou em não seguir ao Senhor, como elas todas estão seguindo, como os nossos genros estão seguindo, como nós estamos vendo os nossos netos serem educados. Por isso nós somos muito gratos a Deus. Por isso nós estamos aqui, para ser exemplo primeiro para a nossa família, para sermos exemplo para a nossa igreja, para sermos exemplos para a nossa convenção. E é por isso que nós estamos aqui. Amém? Lise, o que você vai fazer aí, né? Ser pastora? Nossa, nem sonhava com isso, né, Sinara? Nem sonhava. Quando me chamavam de pastora, eu tremia até, né? Eu pensava, né, cheia de falhas, uma pessoa com um passado, né, forte, difícil, né? Quem sabe bem de perto é Mariluce, né? Andamos este ano, sim, esse ano. Eu me submeti ao rever e posso dizer que estou pronta, né? Estou pronta a servir. Como assim? Não serviu até agora? Sim, sempre servi.
Eu tenho o chamado muito forte na minha vida, sempre com mulheres. Trabalhei muito com mulheres, desde muito jovem, sempre fui líder. Me perguntam quantos anos que eu estou na liderança de mulheres, eu já posso dizer que uns 30 anos já, né, nos meus 54. E tenho muito gás ainda pela frente, né? Estou não só como líder da regional, como também junto com a Sinara e com a Hilda, que está nos assistindo lá de São Paulo, na Nacional de Mulheres. E tenho, sim, muito a dar, né? Assim como o Carlos já disse, primeiro nós queremos dar em casa aos nossos 4 netos, que a gente tanto ama, as nossas 3 filhas, os 2 genros. Esperamos que estejamos mostrando o caminho, né? Porque não é só aceitar Jesus, é um caminhar diário, um exemplo diário. E assim, eu tenho muitas filhas, que não são só essas 3, e elas sabem que precisam dividir a mãe delas com muitas outras. Então, eu tenho muitas filhotas por aí, que eu posso dizer que andam comigo, se espelham em mim, e espero que não seja só em mim, que seja em Jesus, né? Porque a Lise, sim, é falha, a Lise quer ainda ser corrigida em muitas coisas. E espero que eu possa realmente ter lugar no ministério e andar junto com a Cobinha adiante, né? E que Deus me capacite adiante. Amém? Obrigado. Vocês podem sentar por um momento agora. Nós vamos dar a oportunidade ao pastor Wilson e sua esposa também, para o seu breve testemunho. E depois eu passo, então, a palavra à Cubim Nacional, né, para o momento da bênção, né, e da ordenação. Bom dia, irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo. Falar num momento desse é meio complicado para mim, porque eu tinha que ter pelo menos umas 4 horas para falar tudo. Mas eu queria só ler um versículo que diz assim em Colossenses capítulo 2, versículo 5, diz assim, ó: portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, estando enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Há 10 anos, acho que 10 ou 9 ou 8 ou 11, perdi as contas, quando eu cheguei em Fazenda Rio Grande, quando cheguei nos Irmãos Menonitas, eu e minha esposa, né, a mulher mais linda do mundo, nós olhamos para a Fazenda Rio Grande e a gente olhou assim, aquela cidade, parecia que um cometa tinha caído na cidade e construído em volta da cidade. Essa era a visão que nós tínhamos. Nós vínhamos no estado de Santa Catarina, como eu disse, num excelente negócio que eu tinha fechado com o Reginaldo. Deus, toda uma história, toda uma construção de vida, uma reconstrução, restituição, cura, transformação.
restauração que a nossa vida precisava, minha e da minha esposa. Quando eu encontrei o Reginaldo, fazia aproximadamente 1 ano apenas que eu tinha voltado para o Senhor. Eu estava 18 anos ou 15 anos fora do Evangelho. Eu não queria ver pastor, eu não queria ver igreja, nós não queríamos ver nada. Nós queríamos se sujar mesmo. Nós queríamos viver a vida, porque nós sabíamos que ou nós lavávamos na água chamada Jesus, ou nós se sujávamos de uma vez. E o Senhor usou a vida do pastor Reginaldo, da pastora Sinara, da igreja Irmãos Menonitas. E a gente esquece o que a gente ora às vezes. No momento de muita guerra, muita dificuldade, né? De muita tribulação, eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu volto para a igreja. Olha a audácia do pequeno, né? Dizer para o Senhor: eu volto para você, mas você tem que me levar para uma igreja que me ensine a ser pai, marido, um cidadão honesto, uma pessoa que realmente tem uma vida estruturada. E acho que o Senhor ouviu a minha oração. Ele me traz para o meio dos irmãos menonitas e ele começa a apertar o parafuso, né? Ele começa a me ensinar como ser, como reagir às diversas situações de praticar, de pensar, igual diz a palavra, diz assim: tudo que for honesto, tudo que for correto, tudo que for de bem, pensai nisso. A partir disso, o Senhor começou a nos transformar e, por vezes, eu chegava na mesa do pastor Reginaldo, em Fazenda Rio Grande, e eu dava soco na mesa e dizia: eu não vou ficar nessa igreja. Essa igreja mata profeta, essa igreja não fala língua, essa igreja não... E botei um monte de defeito, né? E ele dizia: não, o Senhor, você vai ficar e o Senhor vai transformar a tua vida. Então hoje eu sou grato a Deus e quero honrar a vida do pastor Reginaldo, pelo tempo que andamos juntos, pastora Sinara. Hoje eu tenho discípulos, tenho pessoas, discípulos de Jesus, do reino de Jesus, como o Gacil, como a Dilce, que está aqui, como o Luiz, como a Elisa, que está aqui. Pessoas que nos acompanham há algum tempo e estamos frutificando pela graça de Deus, apesar de nós. Algumas semanas atrás, Deus me dá um sonho na madrugada, e Ele diz assim: monte um grupo no WhatsApp, monte um grupo comece a convidar pessoas, mas tem um porém. Nesse sonho, né, e é difícil eu lembrar sonhos, mas tem um porém. O nome desse grupo vai ser Os Improváveis. E hoje eu escuto bastante isso aqui essa manhã. E eu até comentei com algum dos irmãos alguns dias atrás. Quem sabe um desses improváveis que vai plantar 70 igrejas aqui dentro de Curitiba, a região metropolitana, está sentado aqui, ou está nos assistindo aí na internet. Quem sabe é você. Que como eu e a minha esposa fomos chamados, fomos escolhidos e fomos justificados por Deus. Mas eu devo tudo isso ao Senhor primeiramente, aos irmãos menonitas e a essa pessoa maravilhosa que levanta às 5 horas da manhã todo dia. Ela trabalha até às 6 da tarde e até às 11 da noite ela está nessa lida de fazer a faculdade Fidelis, a nossa faculdade, que a gente enche a boca para falar, né? A nossa faculdade. E eu morro de inveja dela porque as notas é 8,7, 8,9, 9, e eu falo: como é que você consegue ser tão Caxias assim? E eu me orgulho dela. Falo poucas vezes porque eu tenho que ser durão, né?
Mas hoje eu honro ela, né? Aqui diante de todos nesse momento tão importante. Se não fosse você, nós não estaríamos aqui hoje. Muito obrigado. Que nós sejamos exemplos para muitos casais que o Senhor tem chamado, apesar de nós somos improváveis. Quer falar? Então, nesse momento, então, eu convido o representante acho que é o pastor Reginaldo, né? Que vai fazer essa parte, o pastor Paul, que eles venham aqui à frente. Eles vão conduzir, então, esse processo de ordenação desses dois casais, né? E nós nos alegramos com isso. Para nós é uma honra muito grande estar comemorando com esses dois casais. Na conversa de ontem ficou claro como é que é. Esse certificado não é um diploma para dizer, ó, chegamos até aqui. Mas no fundo é que nem uma carteira de motorista, uma carteira de habilitação. Ela está lá para ser usada, para desenvolver, para andar longe ainda. Então, nos alegramos muito com eles, tivemos umas conversas excelentes ontem pela manhã, onde pudemos comprovar, na verdade, esse chamado que já vem sendo acompanhado, mas para, na verdade, sentir o coração deles, e interessante que eles colocaram que eles são iguais a gente. Somos falhos e a gente está num processo de caminhada. E aí você vai dizer, a gente é para liderar pessoas, Deus chama, na verdade, os improváveis. Ele chama aqueles que Ele quer. E Ele usou um Pedro que, cara, se tinha um cara que era complicado, era o Pedro. E Ele se tornou um líder. Então Ele usa cada um de nós dentro dos dons que Ele tem nos dado. Então a gente se alegra muito com esses dois casais que se colocaram, na verdade, nessa trajetória. O Wilson comentando ontem, vai ser pesado. A partir de amanhã a responsabilidade aumenta. No fundo é só uma continuidade daquilo que Deus colocou no nosso coração e vai confirmando isso. Então por isso a gente fica muito feliz com vocês e só queria reforçar qual foi a palavra que o Vladimir passou ontem de 2 Timóteo 2,15. Procure apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse é o caminho. Bom dia, graça e paz aos irmãos que estão em casa. Eu quero trazer uma palavra para vocês, mulheres preciosas, Lise, Márcia e Jéssica. Ontem eu estava pensando sobre ministério pastoral, serviço, né? Algo que eu sou filha de pastor, já dentro da minha casa eu já vi acontecer e pastoreando as minhas outras 4 irmãs, mais 2. E no próximo ano Deus está nos levando para o Mato Grosso do Sul, Campo Grande, para dar continuidade nesse trabalho de pastoreio, as minhas irmãs. E o Senhor me levou lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Essa palavra de Coríntios, ela remete a ofertas, a dar generosamente. Mas eu quero
parafrasear para você, cada uma de vocês, na verdade, sobre esse dar generosamente, esse semear. Então eu quero dizer para você, Lise, Márcia e Jéssica, semeie amor, semeie carinho, semeie tempo de qualidade, semeie bons conselhos e muita oração. Semeie com a sua presença, com a sua fé, com a sua esperança no potencial das pessoas. Semeie amor. Porque não sabemos quando vamos colher, ou se nós mesmas vamos colher aquilo que semeamos. Os frutos virão de outros, e muitas vezes não vai ser daquela pessoa que está ali do nosso lado, que a gente está cuidando e amando e servindo. Eu louvo a Deus por esse tempo de ver mulheres se levantando. A nossa convenção precisa de cada uma de vocês e das outras que virão através de vocês fazer a obra do Senhor. E o meu coração se enche de alegria, porque eu faço parte desse novo tempo, de que não é gênero, é dom. É dom que o Senhor dá. Isso não está ligado a homem ou a mulher. É um dom que o Espírito Santo olha para nós e diz, você tem essa capacidade. E nós aqui decidimos entrar pelo caminho e obedecer e dizer, tá bom, Senhor, eu vou servir. Para encerrar a minha fala aqui, eu sei que todas vocês já têm feito esse pastoreio, né, Márcia? Conheço você há mais tempo que a Liz e a Jéssica. Mas eu desejo que esse pastoreio seja muito maior, muito mais intenso, muito mais cheio da graça e da presença do Senhor. E que Ele fale com você daquela maneira que você entende, daquela maneira que você conhece a voz do Pai. E você ande pelo caminho, plantando